Olá, estamos começando a partir de agora mais uma edição do programa Impressões. Hoje o nosso cenário é diferente, nós estamos sendo recebidos aqui no Ministério Público Federal da Paraíba e vamos conversar com o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, Dr. José Godoy, que será o nosso entrevistado de hoje. Dr. Godoy, seja bem-vindo aqui ao Impressões. Obrigado, também seja bem-vindo ao Ministério Público Federal. Muito obrigada. Bom, nós, como sempre fazemos, começamos falando um pouco sobre a sua trajetória pessoal. E o senhor tem uma história de vida de superação, de vitória até, né? O senhor saiu do interior de Pernambuco, de Brejo da Madre de Deus, e teve uma certa dificuldade também para estudar até ser aprovado em um concurso público, não é isso? Isso, acho que é sempre legal, sempre bom relembrar nossa trajetória. Eu sou de um local, distrito chamado Sítio Tabocas, lá na cidade de Brejo da Madre de Deus, e acho que são as dificuldades ou os caminhos trilhados por muitas pessoas no Brasil, que é importante, às vezes, relembrarmos isso, e que muitas pessoas têm caminhadas um pouco diferentes, mas o que nos torna também não pessoas diferentes. Acho que podemos fazer trabalhos semelhantes, apenas levando um histórico de vida sempre conosco. Seus pais, eles trabalhavam na zona rural e o senhor teve que para estudar, como você falou, numa caminhada, todos têm uma caminhada, a sua caminhada era o quê? 8 quilômetros diários para poder ir à escola e voltar? Pois é, de uma época em que eu não sei se ao certo já existia programas federais como o programa de transporte escolar que temos hoje. Na época nós não tínhamos acesso, então nós tínhamos uma caminhada de 4 quilômetros até a escola e depois mais 4 quilômetros para retornar. Isso praticamente durante todo o ensino fundamental, até que no ensino médio já surgiu programas parecidos com os que temos atuais. Eu acho que já no formato do programa atual de transporte escolar que tivemos acesso a esse programa, né? Isso trazia, sim, uma dificuldade bem maior para ir à escola, que não é fácil para uma criança tomar esse caminhar, mas é importante até hoje a gente ver o quão relevantes são programas como esse. Seus pais, então, apesar das dificuldades, eles incentivavam os filhos a ter uma educação. E, aliás, foram 12, o senhor tem mais 11 irmãos. Isso, eles eram fundamentais nisso e, apesar de residirmos numa localidade da zona rural, todos os irmãos chegaram a terminar o segundo grau e acho que um total de 9 cursaram também o ensino superior. Uhum. Nessa época de criança, o que é que o senhor sonhava, em meio àquela dificuldade toda, onde o senhor queria chegar? Olha, eu acho que naquela época a gente não tinha percepção exata dos cargos, das estruturas ou das instituições existentes. Você buscava um lugar só, via a vida das pessoas, imaginava que poderia ajudar de alguma forma, mas era difícil você ter a percepção. Acho que a percepção completa das instituições eu tive a partir do momento que eu entrei na faculdade, foi que eu comecei a ver que instituição eu poderia desempenhar um trabalho que me trouxesse satisfação, como hoje me traz o Ministério Público Federal e como hoje me traz a PRDC. Eu acho que essa percepção vem a partir do momento que eu entro na faculdade e que eu tenho percepção das estruturas brasileiras, das instituições existentes, e a gente começa a ter uma noção melhor, né? Ou até o ensino médio, onde foi que o senhor estudou e depois que faculdade o senhor cursou? Normalmente eu estudava em 2 escolas. Durante todo o ensino fundamental 1, que iria até a 4ª série à época, eu estudei num distrito próximo chamado Barra do Farias. Também estudei alguns dos primeiros anos do ensino infantil, no próprio Sítio Tabocas, em Barra do Farias, que ficava a 4 quilômetros. Era lá que tinha uma via que passava carros para a gente seguir. E a partir do chamado Ensino Fundamental 2, a 5ª série, aí eu estudava às vezes em Brejo da Madre de Deus, que é a sede da cidade, ou em Fazenda Nova, que é onde fica a sede do Teatro Nova Jerusalém, que também fica no município de Brejo da Madre de Deus. Era a escola André Cordeiro ou a escola Epaminondas Mendonça. Então, às vezes, por questões de transporte que surgiam, eu estudava ou em um ou em outro. Quando eu terminei, em 1994, eu fiquei alguns anos na roça, na agricultura, até que tomei a decisão de fazer faculdade, e aí fui para uma faculdade privada
em Caruaru, a Faculdade de Direito de Caruaru. Em que momento da sua vida, doutor Godoy, o senhor decidiu fazer essa opção pelo direito? O que é que lhe motivou a isso? Acho que meu pai me incentivava bastante, entendia que eu devia fazer direito, sonhava em ter um filho formado em direito, apesar de todas as dificuldades, ele tinha esse sonho de ter um filho formado em direito. E vi em mim uma pessoa que poderia realizar esse sonho. Eu era o 10º filho de uma família de 12, mas ele me estimulava bastante. E em um dado momento tomamos a decisão, eu, ele e a família, de que eu me deslocaria até Caruaru, iria residir na casa de um familiar para tentar o vestibular. E aí foi uma decisão tomada que veio acompanhada de uma série de fatos que hoje me trazem aqui. Durante o período que o senhor estava na faculdade, me parece que o seu pai faleceu, e aí a situação ficou ainda mais complicada, né? Na verdade, ele faleceu um pouco depois que eu terminei a faculdade. A situação, do ponto de vista econômico, ela era sempre muito difícil, porque era uma faculdade privada, então eu teria que... Sua família tinha que fazer um esforço para... Exato, eu tinha que realizar diversas atividades, que hoje eu chamaria de bico, seja como vendedor ambulante, principalmente, e outras profissões, outros bicos, para pagar a faculdade. Isso nos primeiros anos. Acho que a partir do 2º ano da faculdade eu consegui passar no processo seletivo do Banco do Nordeste, onde trabalhei no programa Crede Amigo por 1 ano e meio. E a partir do 3º ano, já do final do 3º ano, no 4º ano, eu ingressei no Banco do Brasil por concurso, onde lá passei e terminei a faculdade. Ao término da minha faculdade é que eu vim para Paraíba, inclusive, foi onde eu conheci a Paraíba, foi ao término da faculdade, quando eu passei no concurso de delegado da Polícia Civil aqui da Paraíba. Antes do senhor ser aprovado em concurso, né, o senhor já tinha terminado a faculdade e estava ainda sem ter um emprego. O senhor tem também uma trajetória interessante, porque o senhor não chegou a fazer nenhum curso preparatório, o senhor também tem métodos de estudo bem particulares. Como é que foi esse período e essa época de incerteza até finalmente ser aprovado no concurso? Na verdade, durante a faculdade, toda a época de incerteza, ela acontece mais durante a faculdade. Uhum. Já no 3º ano, no final do 3º ano, eu consegui ser aprovado no Banco do Brasil, que não era um concurso jurídico, mas que foi uma instituição onde eu trabalhei até terminar a faculdade e até conseguir um emprego na área jurídica, que foi o Banco do Brasil. Quanto à forma de estudar, eu costumo dizer o seguinte, que cada cidadão, cada pessoa tem a sua forma, tem que descobrir a sua melhor forma, qual a melhor forma do seu cérebro, da sua mente, aprender os assuntos. Eu tinha o meu formato que não era muito ligado a cursos, a assistir aula, era mais uma leitura particular, mas eu vejo que outras pessoas gostam mais de aulas presenciais, outras na internet. Então, acho que o momento de preparação para concurso é o momento também de você se descobrir qual é o melhor formato que você tem para aprender os assuntos e as matérias que são passadas em um concurso. Houve momentos nesse período que o senhor estava estudando para concurso em que bateu o desânimo? Porque muitos concurseiros sentem isso, né? Se sentem desestimulados. Aconteceu com o senhor também? Sim, muitas vezes. Eu acho que isso é uma constante na lida do concurso. Ele é uma caminhada que te traz aspectos emocionais fortes e que acho que é uma das coisas que nós temos que nos preparar no dia a dia para mantermos em frente mesmo quando bate o desânimo. E eu acho que eu associo muito o desânimo a um resultado inesperado de não aprovação, e nessas horas é preciso compreender que você já estudou bastante, por isso que você está concorrendo e por isso que você esperava passar, então não é o momento de desistir, ou mesmo ao cansaço. E quem estuda para concurso tem que pensar muito nisso. Existe o cansaço, a mente não aguenta estudar por tantos meses sem que você pare um pouco, tenha um momento de escape ou coisas desse tipo. É essa preocupação que eu acho que o concurseiro tem que ter. Não se passa tantos meses estudando em alto nível. Quando você terminar um concurso, pare pelo menos um mês, 15 dias a um mês, para que a sua mente recupere e você volte para o mesmo nível. Isso é um dos motivos de você entrar em desânimo, é o cansaço mental também. O senhor estudava normalmente quantas horas por dia? Durante o período de trabalho, eu acho que em torno de 6 a 8 horas diárias. No final de semana a gente conseguia aumentar um pouco esse score. E sempre buscando ter pelo menos um dia na semana para que você tenha uma válvula de escape, faça alguma coisa e dê um descansamento. Fazer exercícios físicos também é importante, pelo menos caminhada, para que você mantenha um corpo em condições de enfrentar uma batalha tão grande como é a batalha dos concursos, especialmente os concursos de alto nível.
Muito bem, nós vamos a um breve intervalo, nós voltamos em instantes para continuar a nossa conversa com o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, José Godoy.